Querido Deus, Pai, somos gratos a Ti, Deus, porque Tu tens sido um Deus que tem cuidado de nossas vidas. E aqui estamos nós, desta noite, para aprender mais da Tua Palavra. Assim, abre o nosso entendimento, dá-nos a compreensão, tira toda a dificuldade que possa impedir, atrapalhar, Senhor, nós compreendermos a Tua vontade para hoje, as nossas vidas. Assim, prepara o nosso coração também, tira toda a resistência, para que ele possa guardar a Tua Palavra. Pai bendito, e o Teu servo que vai ministrar, continua dando a ele a sabedoria do alto e a revelação profunda da Tua Palavra, para que ele possa nos trazer e nós possamos, Senhor, compartilhar destas bênçãos gloriosas que Tu tem para a Tua igreja, para o Teu povo, ainda nesta terra. Deus, nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Peço que você abra sua Bíblia rapidamente aí, por favor. Faremos uma leitura complementar em Gênesis capítulo 26, versículo 18. O pastor Edmar fez a leitura de Levítico 25, 18. Eu quero fazer essa leitura de Gênesis 26, 18 a 25. É a história de Isaac, que cavam os poços em um momento de dificuldade. Nós queremos falar hoje a respeito deste momento em que Isaac passa por esta experiência de cavar poços e obter fontes de águas vivas. Os irmãos acharam aí? Gênesis 26, 18, nós vamos ler até o versículo 25. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai Abraão, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes dados por seu pai. E os servos de Isaac cavaram naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. E os pastores de Gerar se desentenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou o poço de Ezeque, pois se desentenderam por causa dele. Então cavaram outro poço, e também se desentenderam por causa deste, por isso deu-lhe o nome de Sitna. Isaac partiu dali e cavou ainda outro poço, e não se desentenderam por causa deste, pelo que ele chamou Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu espaço, e havemos de prosperar na terra. Depois ele subiu dali e foi para Berseba, e o Senhor apareceu-lhe na mesma noite e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão, não temas, porque estou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Então Isaac edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Ele armou ali a sua tenda e seus servos cavaram mais um poço. Meus irmãos, esse estudo era para ter sido dado na terça-feira passada, mas por conta de uma impossibilidade de trabalho não pude comparecer ao culto. Então vamos trazer hoje, vivendo o propósito e a bênção de Deus no jubileu. Esse é o tema dessa mensagem de hoje, que tem a ver com esta passagem que nós lemos em Levítico 25, quando Deus diz que nos dará, no tempo de jubileu, o Senhor fará a nossa semente, que foi lançada, ser frutificada 3 vezes mais, ou seja, uma semeadura vai nos dar fruto para 3 anos seguintes. É o tempo de prosperidade que o jubileu nos dá e que nós precisamos viver. E aqui nós vamos ver nessa história de Isaac, nós vamos ver que Isaac experimentou um tempo de transformação na sua vida e um tempo de prosperidade para a sua vida, justamente no momento e num cenário de completa escassez, de completa problemas que ele estava envolvido. Se nós lermos e voltarmos um pouco mais atrás, no início do capítulo 26, nós vamos ver que Isaac, no início, antes de começar a cavar estes poços que nós lemos aqui, Isaac estava vivendo ali no meio dos filisteus, habitando entre os filisteus,
e sobreveio naquele momento ali uma fome. Segundo diz versículo 1 de capítulo 26 de Gênesis, sobreveio à terra uma fome, que era muito além da primeira, daquela que ocorreu nos dias de Abraão. Ou seja, Isaac estava enfrentando um cenário completamente adverso. Mas antes de ele experimentar esse momento de fome, uma grande fome na cidade, uma grande fome onde ele estava habitando, um pouco antes, no capítulo 25, nós vamos ver que Isaac passa pelo mesmo problema e pela mesma barreira que o seu pai Abraão passou. Ele teve que enfrentar, antes de ser próspero, antes de obter prosperidade, ele precisou enfrentar a esterilidade na sua vida. Capítulo 25 vai mostrar, justamente no versículo 19, que Isaac casou-se com sua esposa e Rebeca passou por muitos anos estéril, sem ter filhos. Isaac, diz o texto aqui no capítulo 25, no versículo 20, que Isaac orou por 40 anos para superar este momento, esta esterilidade, esta barreira. E nós vamos ver, meus irmãos, que nós precisamos enfrentar as barreiras que nos sobrevêm e nós precisamos entender e compreender como vamos enfrentá-la. Aqui Isaac poderia ter ficado neste momento da esterilidade de sua esposa, ele poderia estar reclamando de Deus: como é que tu podes me dar uma promessa de que a minha descendência vai ser multiplicada e vai herdar toda essa terra se minha esposa é estéril? Ele poderia se voltar contra Deus e questionar a promessa de Deus. Deus não falou comigo, porque se ele tivesse falado comigo, ele já tinha superado esse problema com meu pai, e agora Deus faz com que novamente esse problema sobrevenha à minha família. Então Deus estava testando Isaac da mesma maneira que ele testou ao seu pai Abraão. E é importante nós vermos aqui, meus irmãos, que este muro, que eu coloco aqui, é um muro da esterilidade, nos mostra que Isaac precisava enfrentar suas próprias guerras. As promessas de Deus vêm a nós. Às vezes nós recebemos uma palavra, ou os nossos pais receberam uma palavra, uma promessa divina, e nós achamos que tão somente pelo fato de sermos filhos de quem somos, porque meu pai recebeu uma promessa, agora eu não tenho mais nada o que fazer e nada a enfrentar para que eu também receba e dê continuidade a essa promessa. Isaac certamente sabia que Deus tinha dado a promessa a Abraão. Isaac certamente sabia que ele era o filho prometido. Isaac sabia que a promessa de Deus dada a Abraão se cumpriria nele, em Isaac. Mas o fato de ser o filho da promessa não isenta o filho da promessa de lutar as suas batalhas, de vencer os seus dilemas, de superar os muros, ainda que seja a esterilidade, de vencer suas batalhas para que ele conquiste as promessas que ele recebeu por herança de seus pais. Você está entendendo? Você precisa lutar pelo aquilo que Deus prometeu para a tua família. Se Deus entregou para a tua casa, se Deus entregou para a tua família uma palavra dirigida, você precisa superar as muralhas, as dificuldades que vêm sobre a tua casa, porque não é de mão beijada que Deus vai nos entregar as bênçãos e as promessas. Deus nos deu a autorização para prosperarmos quando Ele nos dá a sua bênção, mas nós precisamos pelejar. Por isso que Davi, em um dos seus salmos, diz: bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para a batalha. Ou seja, não é porque Davi foi ungido que ele não tem que ser adestrado por Deus para ser digno de receber a promessa. É isso que nós precisamos entender. Nós estamos vivendo em um tempo de jubileu. Eu falei domingo a respeito do lema que nós estamos adotando para a igreja, de alargar as fronteiras. Isso é muito mais do que apenas um slogan para que a gente use como um marketing para a igreja. Agora a nossa igreja está alargando as fronteiras. Essa frase denota um propósito da igreja, ou seja, é algo pelo qual nós nos movemos e que a igreja está direcionada por Deus para trabalhar nesta direção.
não é apenas uma frase de efeito para que a gente possa botar isso num calendário e ficar parado lá no calendário na parede da nossa casa e deixar de ser posto em prática. Não, isso demonstra um propósito. A mesma coisa eu quero dizer isso para o jubileu. O jubileu, nós vivemos, experimentamos, e eu tenho certeza que você foi abençoado pelos dias pelos quais nós passamos ali naqueles 3 dias, naquele nosso encontro. Eu saí com uma esperança mais forte, com uma fé mais fortalecida. Eu tenho certeza que a igreja também saiu com uma fé mais fortalecida e com um novo propósito. Mas nós precisamos, assim como Isaac, que recebeu a promessa de seu pai, nós precisamos enfrentar as nossas batalhas, ainda que seja a esterilidade. Não estou produzindo nada. Como é que Deus como é que Deus promete num tempo de jubileu, uma semeadura me dá 3 colheitas, se eu sou infrutífero? Os irmãos estão entendendo a lógica? Mas foi Deus que prometeu, então vá orar, vá jejuar, vá corrigir a sua vida, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir, Ele não vai falhar. Se Ele disse que é uma semeadura para recolher 3 na frente, Ele vai fazer, meu irmão. Ele vai te dar a vitória, Ele vai abençoar a sua igreja, Ele vai estar conosco, mas vai ter que vencer a esterilidade. Vai ter que vencer a muralha da esterilidade. E como é que Isaac venceu essa primeira batalha da esterilidade? Porque depois, o capítulo, quando ele começa a cavar os poços, já é uma segunda guerra que ele está travando. A guerra já não é mais da esterilidade, já é da fome, da dependência de Deus. Mas como é que ele venceu a esterilidade? Eu vou colher, a promessa de Deus é que o que eu plantar eu vou colher 3 vezes mais, mas eu planto e não colhe nada. Eu planto e sou estéril, a minha semente é estéril, como é que faz? Olha o que Isaac fez aqui no versículo 21 de Gênesis 25. Gênesis 25, versículo 21. Isaac orou. Como é que está na sua Bíblia? Você está com a Bíblia aberta aí? Gênesis 25, versículo 21. Como é que está na sua Bíblia, aí? Isaac orou. Como? Insistentemente. A minha Bíblia está aqui com insistência. Não é aquela oração, eu estou estéril, Senhor, abre o ventre da minha esposa, aí vai trabalhar, vai passear na floresta, aí se esquece, aí daqui a 30 dias se lembra de novo, me lembrei que a minha esposa é estéril. Senhor, lembra de que tu deste uma promessa para o meu pai? Não, Isaac orou incessantemente, com insistência. Ele não parou de bater a porta do Senhor e dizer: Senhor, tu me deste uma promessa, Senhor, eu sou o filho da promessa, eu já sou um fruto da esterilidade da minha mãe, agora, Senhor, eu quero vencer essa esterilidade na minha vida. E ele orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher. Olha só, e aqui a expressão que ele usa, que é usada aqui no hebraico, é atar. Ele orou insistentemente ao Senhor, a palavra é atar. E quando Deus responde a oração dele, quando diz assim: e o Senhor ouviu, que é no mesmo versículo 21, vou ler o versículo todo. Isaac orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril. E o Senhor ouviu sua oração, suas orações, está no plural, na verdade. Essa palavra atar, que ele diz, Isaac orou com insistência, é a mesma palavra que Deus diz aqui, e o Senhor ouviu. Ou seja, ele orou ao Senhor já sabendo que Deus ia ouvir. O que a palavra em hebraico está querendo nos dizer é que a oração de Isaac não era uma petição assim, uma súplica no sentido de: por favor, Senhor, se tu quiseres, se tu puderes, se for da tua vontade. Não, a oração de Isaac era uma oração convicta, ela era persistente, ela era insistente, e por trás dessa persistência e dessa insistência tinha uma firme convicção: eu estou orando porque eu sei que eu tenho direito e eu sou o detentor dessa promessa. Então a minha oração já é com certeza absoluta de que Deus vai me dar. O problema é só saber quando.
Ele orou por 40 anos, mas esses 40 anos de oração já eram 40 anos sabendo que ele ia receber a resposta positiva. O problema está aí, meus irmãos, é na nossa falta de fé. A oração de Isaac foi uma oração insistente, persistente e convicta. Ele já sabia que Deus ia conceder-lhe a resposta, ele já sabia que era só uma questão de tempo. E às vezes é o tempo que é o nosso problema, porque a minha avó tinha um hábito de dizer: Deus comigo não combina, quando eu quero ir ele diz para eu ficar, quando eu quero ficar ele diz para ir. O problema nosso é sempre o tempo, porque a gente quer que Deus faça as coisas no nosso tempo, mas às vezes o nosso tempo não vai compatibilizar com o tempo de Deus. E aí é que está o problema. Quando não for no tempo que nós queremos, vamos persistir na oração com convicção de que Deus vai responder a nossa oração? Isaac persistiu. Isaac foi um homem que não fez muitas coisas. É interessante que a história de Isaac é bem curta. A história de Abraão, no relato de Gênesis, é bem longa. A de Isaac é bem curta, e a de Jacó, dos 3 patriarcas, é a história mais longa, e a de Jacó é a que toma mais tempo na narrativa de Gênesis. Mas Isaac parece assim que foi alguém que passou despercebido, mas a sua ação, nós vamos ver que depois, quando Jacó vem, não tem problema de esterilidade mais. Ele teve que lutar com a esposa que ele amava, mas as outras mulheres começaram a ter filho. E Jacó teve 12 logo, né? 13 se contar com a moça, né? Esqueci o nome da mulher, da filha de Jacó. Foram 13 filhos. Então, problema de filho ele não teve. Ele não teve que enfrentar, ele teve que enfrentar outras batalhas. Mas Isaac venceu de uma vez por todas a esterilidade na continuação da família. Porque Isaac não teve que enfrentar guerras, como Abraão teve que enfrentar, teve que ir lá lutar para libertar seu sobrinho Ló, que estava escravizado lá, estava preso. A guerra lá que ele levou os 318 homens valentes criados em casa, que foi pelejar lá com os homens, e quando ele sai da vitória, ele sai da batalha, vencedor, aí vem aquela figura enigmática de Melquisedeque, e ele, rei de Salém. Quem é esse daí que ele deu o dízimo? Não foi a história lá de Abraão? Isaac não passou por isso. Isaac só passou por 2 lutas brabas. Foi ter que vencer a esterilidade e a fome na terra de Gerar. A fome em que ele precisou enfrentar na terra dos filisteus. Mas Isaac venceu a esterilidade, venceu este muro porque ele sabia do seu propósito. Qual é o seu propósito na casa de Deus? Qual é o propósito que Deus te chamou para servi-lo na sua casa? Você foi chamado para um propósito, meus irmãos, e há um ditado popular que se aplica neste sentido aqui: quando eu não sei para onde vou, qualquer vento serve. Se eu não sei um destino que eu quero chegar, num barco, navegando, qualquer vento vai me levar e qualquer porto serve para atracar a minha embarcação. Falta de propósito nos faz ter uma vida sem significado, sem rumo, e a gente fica andando assim, que nem uma biruta de aeroporto, girando conforme o vento bate. Se o vento bateu para cá, eu estou indo para lá. Não, se aqui é para cá, então é para cá que eu vou. Mas quem tem um propósito não sai da sua posição, e ele alcança, mesmo em meio às dificuldades, alcança a bênção do Senhor nas suas vidas, porque compreende o senso de propósito. E Isaac tinha muito convicto esse sentido de propósito, e ele sabia para qual razão ele estava nesta terra. Ele sabia que ele era o sucessor de Abraão, e era aquele que iria espalhar e continuar sendo o representante de Deus na terra. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos seus representantes nesta terra. Você foi chamado para ser um embaixador do reino de Deus. O Senhor nos chamou para sermos seus representantes. Não perca de vista o propósito de Deus na sua vida.
não se esqueça de por que Deus te chamou. E aqui, meus irmãos, Isaac passou a viver então, depois que ele vence a esterilidade, depois que a sua esposa passa a gerar seus 2 filhos, que são Esaú e Jacó, e Deus escolheu a Jacó e rejeitou a Esaú, mas não é objeto aqui do nosso estudo de hoje. Nós vamos ver que Isaac, quando ele alcança esta bênção de vencer a esterilidade, ele está, como eu falei, ele a marca de Isaac é um cavador de poços. Ele cavava poços e alcançava o seu próprio sustento. Nós vamos ver que na jornada de Isaac, ele seguiu os passos de seu pai Abraão, mas em um determinado momento ele precisou fazer a sua própria jornada. Ele precisou desenvolver o seu próprio caminho. Nós vamos chegar lá. Mas neste momento em que ele supera e vence a esterilidade e sua esposa Rebeca gera seus 2 filhos, ele habitava num lugar, numa região próximo a um poço chamado Beer Lairoi, que é o poço do Deus que tudo vê. Isso está no versículo 11 do capítulo 25, é onde Isaac estabeleceu a sua habitação. Depois que Abraão morre, ele se estabelece nesta região, próximo a este poço, ao Deus que tudo vê, e é neste lugar que ele ora incessantemente, próximo ao poço do Deus que tudo vê, o Deus que conhece a tua causa, o Deus que conhece as nossas dificuldades, o Deus que conhece as nossas limitações. Isaac alcançou a bênção, porque ele orava incessantemente, ele não se esqueceu do propósito de vida que ele tinha, ele orou sabendo que Deus ia responder, ele orou sabendo que Deus, que vê todas as coisas, estava com ele na sua morada, estava juntamente com ele. Isaac bebia dessa água. Irmãos, aqui é muito mais profundo, não é simplesmente um poço, não é simplesmente um nome de um poço, mas ao se compreender o nome deste poço, não é que era água milagrosa, mas é a compreensão que nós temos que Isaac sempre procurou viver aos pés do Senhor. Ele sempre procurou estar perto de Deus, ele sempre procurou o Deus que vê todas as coisas. A sua vida, a vida de Isaac, estava sempre diante do Deus que vê todas as coisas. Ou seja, o significado espiritual aqui deste lugar que Isaac escolheu para habitar não me esconderei da tua face, ó Deus. Porque eu sei que o Deus que vê todas as coisas está me vendo, então é neste lugar que eu vou estabelecer a minha morada. É no lugar em que do Deus que vê todas as coisas, do Deus que sonda todas as coisas, do Deus que conhece todas as minhas limitações, é neste lugar que eu vou estabelecer a minha habitação. Então, é muito mais do que simplesmente um nome de um poço. É um significado espiritual que Isaac está nos dizendo, que para vencer e para que nós superemos a nossa esterilidade, você tem que estar desnudado na presença de Deus, porque Deus vê todas as coisas, porque Deus sonda os nossos corações. Ainda a palavra nem chegou em meus lábios e já há som nos ouvidos do Senhor. Ainda não chegou nada a ser falado, mas o Senhor já conhece todas as coisas. Salmo 139, eu estou recitando, quando ele diz assim: eu ainda era uma criatura sem forma no ventre da minha mãe, contudo os meus dias estavam completamente escritos no teu livro. Isaac estava morando, estabeleceu a sua moradia, a sua habitação, junto a este Deus que vê todas as coisas. Portanto, Isaac, quando orou incessantemente, quando orou com persistência e quando orou sabendo que ia receber, ele orou porque ele sabia que o Deus que vê todas as coisas estava contemplando a sua súplica e a sua oração. Meu irmão, habite junto aos poços, é o Salmo de número 1, bem-aventurado é o varão que fica junto às águas vivas, e aí a sua árvore vai frutificar no tempo oportuno.
Bem-aventurados são aqueles que estão junto às águas do Deus que vê todas as coisas, porque você vai frutificar no tempo oportuno. Isaac compreendeu e ele superou essa primeira barreira, essa primeira dificuldade, que impediria o cumprimento do propósito dele, quando ele habitou diante do Deus que vê todas as coisas. Abra o teu coração para Jesus, abre o teu coração para Deus. Os teus dilemas, os teus problemas, até rimou, né? Os teus dilemas, os teus problemas, as tuas dúvidas, as tuas incertezas, as tuas limitações, as tuas fraquezas, as tuas fortalezas. Porque quando Davi diz, adestra minhas mãos para a batalha, ele já era um homem experimentado na guerra, mas ele precisava da habilidade de Deus para continuar sendo um vencedor. Ou seja, apresente-se diante de Deus sem amarras, sem coberturas, sem falsas modéstias, digamos assim, né? Sem se encobrir, sem revestimento de santidade. Foi como Jesus falou daquele homem que tinha um fariseu que entrou e orava, chorava, fazia todo um drama, e entrou um publicano depois na oração, se ajoelhou, chorava, não falava muita coisa, mas ficava ali, e Jesus disse que aquele publicano ali realmente era aquela oração que Jesus estava dizendo que ia ser ouvida, porque o fariseu, eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo não sei quantas vezes, era uma capa de uma santidade, de uma pureza, de uma fortaleza, que era só o sepulcro caiado, mas o publicano ali reconhecendo, diante do Deus que vê todas as coisas, se aproximou do poço do Deus que vê todas as coisas, olhando para ele, olhando para si, Senhor, tu sabe que eu sou pecador, tu sabe que eu sou publicano, tu sabe que eu estou surrupiando meus irmãos no imposto, tu sabes disso, tudo aquilo, mas eu estou aqui humilhado e prostrado diante de ti. Deus responde a esta oração, porque o Senhor não desprezará jamais o contrito de coração, o quebrantado de espírito jamais o Senhor rejeitará, ao contrário, Ele habita num alto e sublime trono, e Ele habita também no contrito e quebrantado de coração. É assim que a gente vence. Ah, Jesus, eu quero ter uma semeadura para ter 3 colheitas, eu sou estéril, não sei fazer muita coisa. Vai orar, vai se apresentar diante do Senhor de forma transparente, abrindo o coração, sem subterfúgio, sem esconder nada, porque o Deus que tudo vê, se você beber dessa água, se você estiver junto com a sua habitação, diante do Deus que vê todas as coisas, e você estiver desnudado na sua presença, então é aí que o Senhor vai entrar com providência na tua causa, é aí que você vai vencer, é aí que você vai viver o propósito na sua vida. Meus irmãos, e aqui é a chave dessa mensagem de hoje, Deus está nos chamando para viver o propósito da nossa existência. Você não está aqui de passagem, assim, passeando, vendo a banda passar. Deus te colocou aqui nesta terra e te colocou nesta igreja para que você cumpra o propósito que Ele planejou para a sua vida aqui. Nós temos um propósito, nós temos um projeto. Deus nos chamou para que fôssemos prosperados e fôssemos prósperos neste projeto. Mas nós precisamos vencer as nossas debilidades diante do Deus que vê todas as coisas. É por isso que o salmista diz, diga ao fraco, diga ao pobre, me ajuda a pregar, diga ao fraco e diga ao pobre. Que incongruência, né? Mas é porque quando eu sou fraco é que ele é forte, é que ele se fortalece, como Paulo diz, é na minha fraqueza que se manifesta a glória de Deus, é quando eu reconheço que eu não sou nada. Eu sei, tem gente que diz assim, canto muito, prego muito, eu sou isso, eu sou aquilo, não é nada. Mas quando você reconhece, eu não sei pregar direito, eu não sei falar direito, eu sou pesado de língua, Senhor, eu não sei nem falar, como é que eu vou chegar diante do faraó, o que eu vou dizer? Eu estou contigo, diga apenas que eu sou, rapaz. É quando nós somos fracos, é que se aperfeiçoa o poder de Deus. Porque o vaso é de barro, Paulo continua escrevendo em outra passagem lá em Romanos, para que a excelência da glória de Deus se manifeste em nossas vidas.
É por isso que nós somos barro, é por isso que nós somos pó. Aí o salmista volta e diz: Senhor, tu sabes que nós somos pó, portanto não olha para nós segundo a nossa constituição, mas olha para nós segundo a infinitas das tuas misericórdias. Porque se Deus olhar para nós como Ele realmente tivesse que olhar com um olhar de julgamento, ninguém ficava de pé. Mas porque Ele é misericordioso, porque o Deus que vê todas as coisas, se Ele encontrar no teu coração sinceridade, integridade, humildade para reconhecer que eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, distante de Ti, Senhor, não quero viver, não posso mais, como é o hino, né, que diz isso? Preciso de Ti, distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Foi o que Isaac fez aqui. Senhor, eu estou habitando no poço, junto ao poço do Deus que vê todas as coisas. Portanto, Senhor, me ajuda a vencer esta batalha. Me ajuda a vencer a esterilidade. E assim ele fez. E assim ele começa a cumprir o seu propósito. E mais à frente, depois de vencida esta batalha, aí nasce Jacó, nasce Esaú, e tem toda essa confusão no nascimento, e a palavra nos diz que Deus preferiu a Jacó e desprezou a Esaú por sua soberana vontade, por sua escolha. E aí volta-se então o relato, em Gênesis 26, volta a contar a história de Isaac, que passa a enfrentar uma segunda batalha. Veja que Isaac só passou por essas lutas. Como se é só uma força de expressão, tá, irmão, aqui. Não estou diminuindo a luta de Isaac. Alguém que diz, em ti serão benditas todas as nações da terra, que foi dado para Abraão. E aí sobre Isaac recai a promessa, em ti serão multiplicadas e cumpridas a promessa de Abraão. Esterilidade não é só uma pequena luta. É apenas, ou é tão somente, o sentido de existência de Isaac que estava sendo travado ali. Ou seja, se era em Isaac que a promessa ia ser cumprida, a esterilidade ia acabar com os planos de Deus, mas os planos de Deus são maiores e jamais serão frustrados, porque os planos de Deus podem passar os céus e podem passar a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Então, esse só é só uma força de expressão, tá? Ele só passou por essas duas lutas, esterilidade e fome. Mas veja só que a fome pela qual ele passou, veja que as lutas que Isaac precisou travar eram lutas que envolviam a sobrevivência dele e da sua descendência. Porque a esterilidade, ou seja, nem vai ter filho. Então, Isaac e Rebeca morreram, acabou a promessa. Veja que esse era o plano do inimigo. Era acabar com o propósito de Deus para a vida de Isaac. A esterilidade era para acabar lá no início. Nem tem filho, então morreu, Isaac vai morrer, acabou a promessa. Aí aqui vem uma fome, e tudo isso com a permissão divina, tudo isso com permissão de Deus. E aí capítulo 26 inicia a segunda batalha de Isaac, que era justamente voltado para novamente exterminar com a sobrevivência de Isaac, acabar com a vida dele e de sua família e, por consequência, acabar com a promessa. Veio uma fome como nunca houve antes na história desta época. Uma fome maior do que a fome que Abraão precisou enfrentar. E o que Isaac fez, meus irmãos? E aqui nós vamos para um segundo momento, em que Isaac começa a viver o seu propósito e começa a caminhar com as suas próprias pernas. Isaac está passando por este momento, vem uma grande fome, capítulo 26 de Gênesis, versículo 2, Isaac vai conversar com o rei dos filisteus, com Abimeleque, sobre essa situação, e ele está planejando ir para o Egito, versículo 2, e o Senhor apareceu e lhe disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Isaac aqui estava seguindo os caminhos de seu pai Abraão, porque quando Abraão enfrentou a fome
na sua época, lá em Gênesis capítulo 2, por volta do versículo 15, 20, capítulo 12, versículo 15 a 20, quando Abraão está enfrentando, Abraão fez o quê? Fugiu para o Egito. Isaac, como um homem sábio e que andava nos caminhos de seu pai Abraão, estava enfrentando uma fome severa, e da mesma maneira que seu pai foi para o Egito, vou seguir os caminhos do meu pai, também vou para o Egito. Mas só que o propósito de Deus para para Abraão era um, e os propósitos de Deus e as lutas que Deus permitiu Isaac passar eram outras. O que Abraão fez não necessariamente serviria como remédio para resolver o problema de Isaac. E aqui mostra o nosso senso de responsabilidade, cada um de nós. Às vezes nós caminhamos nas nossas jornadas e enfrentamos problemas ou dificuldades que nossos antepassados enfrentaram, e nós queremos enfrentar essas mesmas dificuldades com as mesmas armas que os nossos antepassados enfrentaram. Abraão passou pela fome e fugiu para o Egito. Isaac estava passando pela fome e queria seguir o caminho e usar a mesma estratégia de Abraão, queria fugir para o Egito, mas Deus diz: não, o teu lugar não é no Egito, eu vou te abençoar, é aí onde está havendo a fome. Não sai do teu lugar, meu irmão, exceto se Deus disser e der uma ordem clara, ou se ele, porque aqui, e agora me ocorre isso, com Abraão decidiu ir para o Egito e Deus não impediu Abraão de ir. Deus deixou ele ir para o Egito. Se Deus não quisesse que ele fosse para o Egito, talvez Deus teria dito para ele: não vai, Abraão, e Abraão não iria. Mas Deus permitiu, e aqui tem uma chave importante. Às vezes nós estamos caminhando na nossa jornada, será que Deus está aprovando? Se Deus não disser não, vai fazendo. Se Deus não disser claramente não vá, vai andando, Deus está permitindo. Mas aqui Deus foi claro e taxativo: não vá para o Egito, eu vou te prosperar aí. Veja só que a ordem era essa: não desça para o Egito, habita na terra, fica vivendo nesta terra e eu serei contigo, Isaac. Meu irmão, quando nós ouvimos essa palavra, quando Deus fala eu serei contigo, meu irmão, você pode estar num deserto, pode estar numa montanha, pode estar num vale, pode estar até no vale da sombra da morte, mas se Ele diz eu serei contigo, é a palavra doce que eu preciso ouvir. É saber que eu tenho a aprovação de Deus para estar, ainda que seja no lugar da fome, mas Ele diz eu estou contigo. Meu irmão, é isso que você precisa ter no teu coração, essa convicção: Deus está comigo. Tem um hino da harpa que eu gosto muito de cantar, e eu me esqueço às vezes o número: Senhor, estás comigo em todo o tempo, fazendo-me feliz no sofrimento, dá-me a tua graça e o teu sustento. Eu esqueci o resto da estrofe, mas é isso aí. Tu és o meu maná, meu alimento. O pastor Paiva depois só canta para a gente. Meu irmão, é isso que nós precisamos ter. Está no momento de fome, eu vou para o Egito. Não vá, meu irmão. Deus disse: fica aqui e eu serei contigo aqui. Olha só a diferença, meu irmão. Mas Isaac já tinha vencido a esterilidade. Isaac já tinha superado esta muralha da esterilidade, com oração persistente e com convicção de que Deus o abençoaria, porque ele estabeleceu a sua morada no lugar do Deus que tudo vê. Então, agora ele estava autorizado e habilitado por Deus, capacitado para, no meio da adversidade, para, no meio da escassez, ser frutífero. Meu irmão, vamos nos capacitar, vamos nos revestir dos dons espirituais de Deus, porque ainda que estejamos num momento de escassez e de fome, nós seremos frutíferos no meio da dificuldade. Nós produziremos a 100 por 1, foi o que Isaac fez aqui. Acompanhe comigo aqui, olha só. Deus diz, olha só o cenário, era uma fome como nunca antes tinha ocorrido, era uma fome maior do que a que Abraão enfrentou. Isaac, seguindo as pisadas de seu pai, quer fugir para o Egito para escapar da fome. Deus diz, não vai, fica aqui, eu estou contigo. Segunda coisa, então debaixo desta palavra, olha só,
E Gênesis 26, versículo 12. E Isaac, se você tiver uma caneta, marca aí com azul, com vermelho, circula, faz alguma coisa aí na tua Bíblia para você guardar essa palavra no teu coração. E Isaac semeou naquela terra. Que terra, hein? Que terra era? Era uma terra que estava... Qual era o cenário da terra que Isaac semeou? Uma terra que estava passando fome, árida, sem condições de produzir. Mas olha o verso 12. Mas Isaac semeou nesta terra árida, que está passando fome. E no mesmo ano, meus irmãos, colheu 100 vezes mais. E o Senhor o abençoou. Dá uma glória a Jesus mais forte aí, meu irmão, e guarda essa palavra no teu coração. Você está vendo que não importa o cenário, não importa a situação, se tem guerra, se não tem guerra, se tem pandemia, se não tem pandemia, se tem fome ou se tem abundância, não importa. O que importa é você habitar diante do Deus que vê todas as coisas e você ouvir de Deus: eu estou contigo. Veja que era num ano de muita escassez, muita fome, e Deus frutificou a 100 vezes a semente de Isaac. Meu irmão, é isso, é jubileu para a nossa vida. Jubileu é isso, é na escassez, você está dentro dos padrões divinos, você está alinhado com Deus, você está reto com o Senhor, e não importa o cenário, se Deus é contigo, Ele vai te abençoar, mesmo que esteja em fome, mesmo que esteja em miséria, mesmo que esteja o cenário adverso que for, Ele está contigo, você está diante do Deus que vê todas as coisas, então a tua semente, mesmo neste cenário, vai frutificar a 100 vezes. É isso que nós precisamos entender. Viver, quando eu boto no tema da mensagem, vivendo o propósito e a bênção de Deus no jubileu, é compreender isso. Que não importa o cenário, sou eu que preciso viver e alcançar em Deus o propósito dEle para a minha vida. Para o teu negócio, para a tua família, para a tua casa, para a tua igreja, para a congregação onde você está. Você precisa ser a bênção. Quando Deus chama, e volta aqui para enfatizar isso, quando Deus chama Abraão, o que Deus diz para Abraão? Abraão, vai, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele continua e completa dizendo o que para Abraão? Eu vou te abençoar? Ou ele diz, sê tu uma bênção? É você que tem que ser a bênção de Deus para os outros. Você está entendendo a diferença? Isaac aqui, estava todo mundo na miséria, mas ele era uma bênção. Ele estava cumprindo aquilo que Deus falou para seu pai. Deus disse, sê tu, Abraão, uma bênção. Isaac estava sendo uma bênção num cenário de destruição, num cenário de caos, num cenário de escassez, num cenário de fome, porque a bênção está com ele, a bênção de Deus está contigo, a bênção de Deus é quem enriquece e não traz consigo dores, não traz pesar. A gente está muito mal acostumado, meus irmãos. Senhor, me dá a tua bênção, eu não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Esse hino a gente canta, é legal, é abençoado, a gente se emociona, levanta a mão, mas não é a bênção de Deus, eu tenho que ser a bênção de Deus. A bênção de Deus está em mim. Eu tenho que ser a bênção e não ficar esperando um presente, uma coisa. Eu tenho que ser uma bênção. Eu tenho que, onde colocar as minhas mãos, o Senhor tem que prosperar. Onde eu colocar as plantas dos meus pés, ali vai ser um lugar de bênção, de prosperidade. Onde você chegar, tem que ser feita a diferença. Porque você está pisando ali, você é a bênção de Deus. Diga para você, eu sou a bênção de Deus. Eu sou uma bênção. Então, meu irmão, se você é uma bênção, você vai ser frutífero em meio à escassez. E eu declaro aqui, em nome de Jesus, pela palavra, você vai dar frutos a 100 vezes, ainda este ano. Receba essa palavra, ainda este ano o Senhor vai prosperar a tua vida. O Senhor vai te multiplicar as tuas posses. É tempo de jubileu, é tempo de colher 3 vezes mais. Aqui Isaac colheu 100 vezes mais.
mas ore a Deus, como Isaac orou, com convicção, com plena certeza de que Ele vai resolver a tua vida. Olha só, meus irmãos, e aqui, já nós nos encaminhando para a parte final da mensagem, então ele está frutificando a 100 por 1, a sua semente, a sua lavoura frutificou bastante, e claro, um homem abençoado num cenário de escassez, o que vai acontecer? Inveja. O que esse cara tem que eu não tenho? Porque ele é mais bonito do que eu, o que está acontecendo? Ou seja, então começou a ter intriga, Isaac, com a prosperidade que Deus fez chegar em sua tenda, sua casa, gerou esses problemas, os filisteus começaram a entulhar os poços de Isaac, e nós cantamos lá, como é que é? Se querem destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Começaram a tramar contra Isaac, começaram a entulhar os seus poços, começaram a tentar destruir aquilo que Deus havia dado, mas, meus irmãos, quando Deus nos dá, o inimigo não toca. Quando o Senhor está conosco, o inimigo não toca nas nossas vidas. Quando o Senhor está ordenando a sua bênção sobre nós, pode vir filisteu, pode vir amorreu, pode vir jebuseu, pode vir tudo que é Eus aí, mas não vai tocar na tua casa, na tua família, porque é o Senhor que está contigo, e eu declaro nesta noite, o Senhor está contigo na tua casa. Não temas os filisteus que vão querendo entulhar os teus poços, o Senhor é que nos dá a vitória, é o Senhor que deu uma palavra, Ele diz, eu estou no meio de vós, eu habito com vocês. Isaac, então, para sair de confusão, saiu fora, partiu dali, daquela cidade. Então Isaac partiu de lá e acampou num vale de Gerar, e passou a habitar ali. Só que a bênção não estava no lugar. Isso é importante você entender, que você precisa ser uma bênção. A bênção que Isaac estava recebendo, ele plantou e recebeu 100 vezes mais do que ele plantou, não era condicionado àquela terra. Deus só me abençoou Isaac porque ele estava ali. Agora eu vou para um outro lugar, Deus não vai mais me abençoar. Não. Sabe por quê? Porque ele era a bênção. Quando nós somos a bênção, quando Deus está conosco e a bênção de Deus está conosco, é o que está em Deuteronômio: obedecereis os meus mandamentos e as minhas bênçãos correrão atrás de vós. Não importa o lugar, não importa o cenário, se você está em obediência à palavra do Senhor, está vivendo, habitando junto ao poço do Deus que vê todas as coisas, você está desnudado na presença de Deus, então não importa, a bênção vai te perseguir, a bênção de Deus vai atrás de você. Você está aqui, Deus está te abençoando. Você saiu desse lugar, foi para cá, Deus vai te abençoar. Você vai para ali, Deus vai te abençoar, porque a bênção de Deus vai junto conosco, daqueles que são obedientes aos mandamentos do Senhor. Isaac saiu dali, e eles pensaram: bom, agora acabamos com esse homem, está muito poderoso, está muito rico, está muito próspero, vamos nos apropriar da plantação dele e vamos expulsar. Isaac foi embora. E aí, mais à frente, ele chegou no lugar por onde Abraão tinha passado, versículo 18, Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai Abraão, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os mesmos nomes dados por seu pai. Veja só, Isaac, tá bom, vocês estão me expulsando daqui, eu vou procurar sustento e Deus vai me abençoar num outro lugar. Ele sabia o roteiro por onde Abraão tinha trilhado, tinha feito a sua peregrinação. Bom, ele se lembrou. E guarde o que eu falei lá no início, Isaac estava seguindo as pegadas de seu pai Abraão, mas aqui, a partir do verso 18, Isaac precisa deixar de seguir os passos de Abraão, e Isaac precisa desenvolver a sua própria jornada com Deus. Até aqui ele estava imitando o seu pai. Tudo que o seu pai fazia, Isaac, deu fome, vou para o Egito igual ao meu pai. Deus diz: não vai, fica. Enfrentei a esterilidade igual ao meu pai. Deus abençoou e deu a semente do ventre da esposa de Isaac, da mesma maneira que fez com Sara.
agora eu estou aqui, bom, entulhar os meus poços que eu cavei aqui, eu vou para onde? Eu vou para o caminho que meu pai fez. Ele vai e desentulha. Meus irmãos, e às vezes a gente está na nossa jornada de fé, caminhando, e isso não é ruim, isso é importante, nós termos pessoas em quem nos espelharmos, pessoas mais experientes na fé, pessoas que têm mais experiência de ministério, pessoas que têm mais vivência. É importante você olhar para alguém na igreja, na congregação, poxa, esse irmão, essa irmã é uma referência para que eu possa olhar como ela tem se comportado e procurar imitar. Paulo se coloca nessa posição quando ele diz para a igreja: sejam meus imitadores, da mesma maneira que eu sou imitador de Cristo. Ou seja, é importante nós termos pessoas, irmãos, como referência. Paulo, inclusive, diz isso, que as irmãs mais maduras, que elas sejam, tenham convivência com as irmãs mais novas, para que elas possam, as mais novas, possam aprender com as mais experientes a como se portarem. Os homens, da mesma maneira. Ou seja, esse sistema de referencial é importante, inclusive para a nossa fé. Poxa, eu queria... Quem não vou dizer todo, mas assim, a maioria, nós somos um país que gosta muito de um esporte chamado futebol, e toda criança quer ser um jogador de futebol, ou pelo menos quase todo menino. E todo menino, quando pensa em ser jogador de futebol, ele olha primeiro para a grande estrela. Na minha época, era Romário e Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno. Hoje é o Neymar. Então, qualquer criança olha, poxa, eu quero ser igual o Neymar, eu quero ser igual o Gabigol, eu quero ser igual o... Todos precisam de um referencial. Isaac tinha seu pai como referencial de um homem de fé. E nas suas dificuldades, como que meu pai resolveu esse problema? Ele resolveu assim. Resolveu desse jeito. E ele foi seguindo conforme os passos de Abraão. Mas aqui, meus irmãos, ele foi e começou a cavar e desentulhar os poços que foram cavados por Abraão. Mas o poço quem cavou foi Abraão, não foi Isaac. Quem descobriu essa água lá atrás foi Abraão, não foi Isaac. Aí os filisteus chegam lá de novo e entulham de novo. E agora, José, todos os poços que meu pai cavou estão entulhados e estão dominados pelos filisteus. Vai morrer de sede, Isaac? Isaac, a partir daqui, versículo 19. E os servos de Isaac cavaram naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. A partir daqui, meus irmãos, Isaac passou a desenvolver a sua própria jornada. Ele começou a descobrir as suas próprias fontes de água. Ele começou a descobrir as suas próprias fontes para sustentar a sua vida. Ele começou a deixar o caminho de Abraão e a viver o caminho de Isaac. Ele começou a deixar de seguir as orientações e tudo o exemplo que seu pai o havia deixado, para passar a viver a sua própria vida e a alcançar suas próprias fontes de água, a descobrir. E aqui volto a dizer, não é simplesmente cavar um poço. Nós temos que entender essa passagem com uma visão mais espiritual. Ele começa a descobrir, Isaac começa a descobrir dentro dele que ele é capaz de trilhar a sua própria jornada, que ele pode conhecer a Deus e ter a experiência dele com Deus sem depender das experiências que seu pai viveu. Tem quantos crentes, quantos anos de vida que você está vivendo com Deus, que você está dependendo num problema, vai lá naquela irmã de oração, vai lá naquela reunião de círculo de oração, porque aquela irmã ora e Deus revela. Cave as suas próprias fontes de água. Deixe de andar nas pegadas de Abraão e crie as suas próprias pegadas. Busque em Deus as suas próprias fontes de água. Veja aqui que ele não foi uma água, foi água corrente. Em outra tradução, não sei como é que está na sua Bíblia, diz águas vivas. Olha o que Jesus fala para a mulher samaritana. Mulher, e era no poço de Jacó, do filho de Isaac, né? Estava no poço de Jacó, a mulher querendo beber água. Chega Jesus, dá um pouco dessa tua água aí. Mas tu, sendo judeu e eu samaritana, que história é essa, mulher? Se tu soubesses quem te pede desta água.
essa água aí tu vais beber e vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu tenho para dar, nunca mais voltará a ter sede. Ele continua dizendo, e jorrarão fontes de águas vivas do interior. É isso aqui que Isaac fez, ele cavou na sua vida. Meus irmãos, para nós, quando nós saímos de uma jornada de imitação de uma referência positiva e passamos a nós mesmos a trilhar a nossa própria jornada de vida, você amadurece, você cresce. Meus irmãos, é muito bom nós termos referencial, mas Deus quer que nós cresçamos, Deus quer que você evolua, e se você evoluir, você vai, a sua alma, a sua espiritualidade, a sua fé, a sua experiência com Deus vai ser maior, a sua intimidade com Deus é maior. Então comece a cavar fontes de águas vivas, comece a achar fontes de águas no seu coração. Comece a experimentar essas águas vivas que Deus faz brotar do nosso interior. Isso não está na palavra de Deus apenas como uma linguagem, um evangeliquez para produzir uma oratória numa pregação, uma oratória bonita. Não é assim somente para trazer uma emoção para a igreja. Deus quer e Jesus quer que você conheça as fontes de águas vivas que tem no seu interior, que Ele quer fazer você encontrar. Mas às vezes nós estamos apenas caminhando nas pegadas do nosso pai Abraão. Tenha coragem de cavar os seus próprios poços. Tenha coragem de enfrentar os seus traumas. Tenha coragem de enfrentar os seus medos, porque Deus está contigo, não é a palavra dele? Eu estou contigo, por que tu estás com medo? Dizem os teólogos que tiveram o trabalho de contar, tem na palavra de Deus 365 vezes, 366 vezes eu acho, não temas. E por que você está com medo de caminhar em direção ao Senhor? Se eu estou contigo, se Ele está com você, se Ele está no teu lado, se Ele é o Deus que está vendo a tua aflição, não temas, procure cavar poços. Veja que aí depois, meu irmão, Isaac passou a cavar poços a rodo. Aí veio de novo, cavou, entulhou o poço, não tem problema, eu já sei cavar poço, eu já sei achar minhas fontes de água. E ele encontra então cava outro poço, e aqui não vai dar tempo para nós ministrarmos mais, mas cada poço aqui é um nível que Isaac, talvez a gente conclua esse estudo na próxima terça, é um nível que Isaac alcança de prosperidade, que faz ele crescer como servo do Senhor. Ele cava um poço em Ezeque, chama de Ezeque, poço de Sitna e o poço de Reobote, quando Deus então diz para ele, pois agora o Senhor nos deu espaço e nós havemos de prosperar na terra. É aí que Deus quer nos levar, meus irmãos. Deus quer nos levar a prosperar. Prosperar não é só ter riqueza, não. Prosperar é você conseguir e ter uma vida abundante com aquilo que você recebe de recursos. Prosperar é ter paz. Prosperar é ter a família equilibrada. Ser próspero é ter tranquilidade no coração e de dormir em paz à noite. Ser próspero não é sinônimo de ter riqueza, porque quantas pessoas têm riqueza e são pobres de alma e de espírito? Quantas pessoas têm dinheiro, mas não têm paz em casa? O Senhor nos chamou para uma vida próspera, abundante. Não é só abundante não, é mais que abundante. Mas se aproxime de Deus, comece a cavar poços, comece a beber de fontes novas da água da vida, da água que Deus tem para nos dar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, para nós bebermos. Meu irmão, pelo amor do Espírito Santo, não se contente a viver a sua vida nesta realidade que você está vivendo hoje. Evolua. Cresça, para que você seja uma bênção na escassez, para que quando a fome vier, você continue produzindo a 100 vezes, para que quando a escassez vier, você continue sendo poderoso na terra, para que você continue tendo uma posição de destaque. Deus nos chamou, não foi para ficarmos como cauda, mas para sermos cabeça. Ah, mas isso é tão bonito no púlpito.
Mas nós temos estas promessas e devemos buscá-la para viver na nossa vida. Meu irmão, eu te desafio nesta noite a que você vença. Não tenho feito nada. E eu quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos, já para aplicarmos esta mensagem. Eu não sei fazer nada, eu não produzo nada, eu sou estéril, eu não sei o quê. O Senhor quer dar uma bênção para ti hoje de prosperidade, de frutificação. Diz para o teu irmão: meu irmão, seja frutífero. Seja frutífero. Frutifique, meu irmão. Frutifique muito. Mas eu não sei fazer muita coisa. Então vai orar a Deus com insistência, com confiança, e Ele vai dizer para você: não se preocupe, eu estou contigo. Não vai para o Egito, não. Não vai procurar socorro no Egito, não. Eleva os meus olhos para os montes. De onde é que virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é a minha provisão, Ele é o meu socorro, Ele é o meu refúgio, Ele é aquele que tem tudo para me dar. Ele é aquele que pode faltar tudo, mas Ele não pode faltar. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na verdade, o que não pode faltar é Deus, porque é Ele que não pode faltar na tua vida. Sabe por quê? Porque Ele vai dizer, Ele vai transformar as pedras em pães, se Ele quiser, para te alimentar. Ele vai, sabe fazer o quê? Ele vai pegar um corvo lá não sei da onde, vai levar para ti uma carnezinha bonita para você comer de manhã. Esse é o Deus que não pode faltar. Tudo pode faltar, menos Deus. Vamos orar nessa noite, pedir: Senhor Jesus, fica conosco. Pai bendito, Pai amado, nesta noite, Senhor, nós rogamos e clamamos a Ti, Jesus. Que o Teu Espírito Santo aplique esta palavra em nossos corações, Senhor. Não é a eloquência humana que vai produzir efeito nos nossos corações, mas é o agir do Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo convencimento na nossa vida, mudando o nosso entendimento. Pai, nós queremos nos apropriar de Romanos 12, 1-2. Senhor, muda o nosso entendimento, transforma o nosso pensamento, renova pela ação do Teu Espírito Santo, para que possamos conhecer e experimentar qual seja a boa, qual seja a perfeita e qual seja a agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. A vontade do Senhor é que o Teu povo seja próspero, é que o Teu povo seja forte na terra, é que o Teu povo seja luz neste mundo, Senhor, é que o Teu povo seja sal neste mundo, Senhor, é que nós sejamos uma referência, Senhor, do reino dos céus nesta terra, que sejamos embaixadores dos céus nesta terra. Senhor, nesta noite, tira toda a crença, Senhor, limitante, tira toda a crença que traz a esterilidade, tira todo o dogma, tira todo o pensamento que limita e impede de nós vermos que o Senhor está conosco em meio à escassez. O Senhor está no meio do Teu povo. O Senhor determinou uma palavra de bênção. O Senhor determinou uma palavra de prosperidade. O Senhor nos chamou, Senhor, para sermos bem-aventurados nesta terra. O Senhor nos chamou, Pai, para comer do fruto das Tuas mãos, Senhor, para comer do melhor desta terra, Pai. Se tão somente nós habitarmos junto ao poço do Deus que vê todas as coisas, se nós estivermos diante de Ti com os nossos corações abertos e desnudados na Tua presença, Senhor, nesta noite, Pai, nós queremos tirar diante de Ti, Senhor, todo o véu, Senhor, toda a carapuça, todo o véu que impede, Senhor, que tenta camuflar as nossas reais intenções do nosso coração. Senhor, nos perdoa, Senhor, perdoa pela nossa intransigência, Senhor, de querer as coisas no nosso tempo e não termos a paciência de esperar o tempo do Senhor para que seja confirmada a bênção do Senhor. Ensina-nos assim como Isaac aprendeu, Senhor, a orar insistentemente
por um longo período de tempo. Ele orou insistentemente, mas jamais vacilou a sua fé e jamais duvidou de que o Senhor haveria de dar a promessa, de que o Senhor haveria de confirmar o propósito da existência de Isaac. Da mesma maneira, Senhor, não nos deixa vacilar. Não nos deixa esquecer, Senhor, das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, das promessas que o Senhor tem sobre o nosso ministério. Amplia verdadeiramente as nossas fronteiras, Senhor, e alarga, Senhor, as nossas propriedades. Faz esta bênção também nas tuas famílias, nas famílias da tua igreja, Senhor, na vida dos nossos irmãos, Pai. Vai alargando as fronteiras, Senhor, vai trazendo uma bênção de frutificação, Senhor, de multiplicação, mesmo em tempo de escassez, mesmo em tempo de fome, Senhor, que nós sejamos uma bênção, que o Senhor nos use como um canal de bênção em meio a este mundo pecador e perdido. Senhor, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, renova a nossa confiança, renova a nossa dependência de Ti, Senhor, e traz um avivamento no meio da Tua igreja. Aviva o Teu povo, para que possamos beber de fontes de águas vivas, verdadeiramente, que cada um, Senhor, possa encontrar em Ti fontes de vida. Senhor, encontrar em Ti os dons que o Senhor tem preparado para o Teu povo. Senhor, multiplica as Tuas bênçãos sobre o Teu povo e sobre a Tua igreja, Senhor. Repreendemos toda a artimanha do inimigo, toda a cilada, Pai, das trevas, para tentar subtrair e para tentar roubar a semente da Tua palavra do nosso coração nesta noite. Senhor, nós queremos nos apropriar desta bênção, Pai, e queremos ser uma bênção, Senhor. Nós não queremos apenas uma bênção do Senhor, nós queremos ser a Tua bênção para este mundo. Nós queremos ser a luz para que este mundo possa ver e enxergar o Senhor através das nossas vidas. Senhor, que a Tua igreja possa cumprir o propósito deste dia, destes tempos perdidos, destes tempos do fim que nós estamos vivendo, Senhor, e sejamos nós uma luz em meio às trevas, Senhor. Ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja, Senhor, estende esta bênção para a Tua igreja e que nós possamos viver este tempo de provisão, este tempo, Senhor, de multiplicação, este tempo, Senhor, de 3 por 1, Senhor, ou 1 para 3, Senhor. Multiplica tudo que os Teus filhos e as Tuas filhas se apresentarem diante de Ti, Senhor. Seja sobre nós a bênção da prosperidade e que possamos viver, Senhor, esta bênção sobre a tua igreja. Assim, Senhor, abençoa a cada um de nós, Pai. É o que nós Te pedimos e é o que nós oramos a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus. Quão grande é a nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada por nosso Deus. Quão grande é a nossa salvação. A condenação foi rasgada e a dívida